Todos os candidatos a prefeito e a vereadores já estão com suas candidaturas homologadas pelos seus respectivos partidos e coligações. É que terminou ontem, porque o dia 5 é o limite para as convenções partidárias, terminou ontem esse movimento festivo de todos os partidos que participam da eleição deste ano e dos anos que já aconteceram. As convenções são momentos festivos, onde uma boa parte dos correligionários festejam a indicação dos seus candidatos. Insistentemente, nós temos dito que as convenções têm o tamanho que o volume de recursos dos candidatos e dos partidos proporcionam. Se você quiser fazer uma convenção muito grande, faz. É só investir. Você investe no transporte, investe na merenda dos que vão para a convenção, às vezes tem até uma cervejinha, né? Então, o tamanho da convenção, quem determina é o bolso do candidato, é o bolso do partido. O partido também tem bolso porque ele tem um fundo partidário e tem um fundo eleitoral que é especificamente para isso. O fundo partidário é para a manutenção do partido no seu dia a dia, mas ele pode utilizar esses recursos do fundo partidário juntamente com o fundo eleitoral, que é um fundo criado a cada eleição para custear a campanha dos candidatos. Esse fundo partidário, hoje, em torno de 5 bilhões, é dividido com os partidos de acordo com o tamanho das bancadas do partido na Câmara dos Deputados. Assim, o PL tem um bom volume de recursos, porque ele tem uma boa bancada, o União Brasil idem, o PT também. Os demais têm menos recursos, porque têm menos deputados. O sábado, em Fortaleza, foi super movimentado. Aconteceram as duas maiores convenções, a do capitão Wagner e a do deputado Evandro Leitão. Foram grandiosas. Como eu tenho dito, repito, convenção se faz do tamanho que os recursos da campanha permitirem. Wagner e Evandro farão as campanhas mais caras. Eles terão bons recursos dos seus partidos, o União Brasil e o PT, assim como também terá um bom volume de recursos do seu partido, o deputado André Fernandes, que é do PL. A convenção do capitão Wagner foi no centro de Fortaleza. Muita gente e animação. Os discursos eufóricos animavam os presentes. Chega de promessa, chega de problema, chega de confusão. Tem que ter solução, tem que ter Wagner. Agora, 1 minuto de silêncio. 1 minuto de silêncio. Chegou, e tem muita gente chegando. Bom, de igual modo, foi a convenção do deputado Evandro Leitão, com a presença do presidente Lula, do governador Elmano e demais lideranças petistas cearenses. Capital, nós temos desafios enormes.
A convenção do senador Eduardo Girão foi mais modesta, no mesmo sábado, assim como a do Técio, que é o candidato do PSOL, Técio Nunes. E a dele, aliás, foi no domingo. O candidato André Fernandes, do PL, teve o seu nome homologado em convenção reservada na sexta-feira. Amanda, quais são as novidades dos sites do Congresso Nacional? Olá, Edson, olá para você que nos acompanha aqui na TV da Transparência. As novidades aqui que a gente tem no Congresso Nacional são as expectativas para os retornos dos trabalhos. O primeiro aqui destaque é que a Comissão de Constituição e Justiça do Senado promove uma reunião nesta quarta-feira, dia 7, a partir de 10 da manhã, para analisar 6 itens. Entre as matérias está o projeto que define critérios para a decretação de prisão preventiva. Esse projeto de lei, que é do ex-senador Flávio Dino, recebeu um parecer favorável do relator, que é o senador Sérgio Moro. A prisão preventiva é um dos tipos de prisão que pode ser usado em qualquer fase do processo ou da investigação criminal e que tem por objetivo evitar que o acusado cometa novos crimes ou prejudique o andamento do processo, destruindo provas, ameaçando testemunhas ou fugindo. Hoje, o Código Penal já possibilita a prisão preventiva com base no risco de que o detido possa oferecer às pessoas e à sociedade, caso colocado em liberdade em relação a esse risco que ele pode oferecer. A inovação trazida pelo projeto que está em tramitação aí na CCJ do Senado é a definição de 4 critérios que deverão ser levados em conta pelo juiz para avaliar a periculosidade da pessoa detida. São eles o modo de agir, com premeditação ou uso frequente de violência ou de grave ameaça, participação em organização criminosa, natureza, quantidade e variedade de drogas, de armas ou de munições apreendidas, ou possibilidade de repetição de crime em vistas da existência de outros inquéritos e ações penais em curso. Também em destaque aqui no Senado, também esta questão aí da volta dos trabalhos que acontecem ainda esta semana, a transição da desoneração da folha de pagamentos está na pauta do plenário da Casa, do Senado. Na quarta-feira, dia 7, a sessão deliberativa começa a partir das 14 horas. O projeto do senador licenciado Efraim Filho, do União Brasil, atende a um acordo firmado entre o Poder Executivo e o Congresso Nacional em maio sobre a lei que prorrogou a desoneração da folha de pagamentos por mais 4 anos. Conforme o projeto, durante a transição, a folha de pagamento do 13º salário continuará integralmente desonerada. Essa transição terá duração de 3 anos, com início em 2025 e término em 2027. Agora o Senado e o governo discutem como compensar no orçamento essa desoneração. Outro destaque aqui no site do Senado é a sanção de lei que garante a menores visitar pais internados, porque agora crianças e adolescentes têm o direito de visitar pai ou mãe que estão internados em instituições de saúde. Essa lei que foi publicada na sexta-feira e foi publicada no Diário Oficial da União após a sanção do presidente Lula, e essa norma é oriunda de um projeto de lei que altera o Estatuto da Criança e do Adolescente, e essa matéria que foi apresentada por uma deputada e teve relatoria da senadora Leila Barros na Comissão de Assuntos Sociais e também na Comissão de Direitos Humanos, e foi aprovada pelo plenário do Senado em 16 de julho deste ano. Também em destaque agora a gente vai para as notícias na Câmara dos Deputados. Na área de Ciência, Tecnologia e Comunicações, o Conselho de Comunicação Social debate o uso da inteligência artificial nas eleições. A regulação das redes sociais e da inteligência artificial no processo eleitoral é o tema da audiência pública que está acontecendo agora nesta segunda-feira no Conselho de Comunicação Social do Congresso Nacional.
Nacional. O debate ele é interativo e quem quiser participar pode enviar perguntas pelo e-Cidadania. Em maio, alguns pesquisadores foram ouvidos pela Câmara dos Deputados e ressaltaram a importância de uma lei que possa regulamentar a inteligência artificial a despeito de normas recentes do Tribunal Superior Eleitoral para regular o uso da inteligência artificial nas eleições. E também em destaque aqui é trabalho, previdência e assistência nessa área. Um projeto eleva o adicional noturno para 40% sobre o valor da hora normal. Aqui esse projeto de lei aumenta para 40% o adicional mínimo sobre o valor da hora diurna para empregados urbanos, domésticos ou rurais que realizem o trabalho noturno, que são aqueles entre as 22 horas de um dia e as 5 horas do dia seguinte. Esse texto, que está em análise na Câmara dos Deputados, altera a consolidação das leis do trabalho, CLT, e leis sobre o trabalho doméstico e rural. Hoje, o adicional noturno é de 20% para empregados urbanos e domésticos e 25% para empregados rurais. Esse projeto tramita em caráter conclusivo e será analisado pelas comissões de trabalho, pela CCJ da Câmara, e para virar lei também precisa ser aprovado no Senado. São esses os destaques que a gente tem no Congresso Nacional de hoje. Bom, ainda sobre convenções municipais. No interior do estado, a movimentação também foi grande, mas a maior aconteceu ontem, domingo, principalmente em Juazeiro do Norte e Caucaia. Em Sobral, a convenção do PSB de Isolda Sela foi na sexta-feira. Lá, o senador Cid Gomes passou mal e recebeu recomendação médica de repouso. Cid, em vários eventos políticos nos últimos anos, tem sofrido crises hipertensivas que lhes levam a receber cuidados médicos. Em Maracanaú, também as convenções foram bem movimentadas. Por conta da escolha do candidato a vice do atual prefeito Roberto Pessoa, que disputa a reeleição, houve um desentendimento no União Brasil. O deputado estadual Firmo Camussa, um antigo aliado do prefeito Roberto Pessoa, não gostou da escolha que ele fez para o seu vice e publicou, inclusive, uma nota repudiando a escolha. Aí ele ainda não disse se votará ou em quem contra Roberto Pessoa. Esse problema de escolha de vice-candidato a vice, como nós já falamos em outras oportunidades, gerou certas dificuldades para os candidatos. Eles deixaram para a última hora com o objetivo de encontrar nomes não que pensassem semelhante a eles, que realmente fossem pessoas capazes de ajudá-los no curso da administração. Mas todos eles queriam um candidato que pudesse agregar mais votos, mesmo que depois da eleição, logo no início da administração, eles tenham que romper, como romperam alguns ex-vice-prefeitos de Fortaleza. A preparação das convenções sempre levam as lideranças políticas a momentos de tensão. Mas a convenção do PT, no domingo, em Caucaia, foi a que registrou o maior estresse. O blog do Edson Silva ainda registra parte dessa tensão. Mas ainda em junho já começou a tratar desse imbróglio. Amanda.
Olá, Edson. Bom, a gente vai agora para alguns destaques aqui nas convenções pelo final de semana, começando agora com os destaques aqui do blog do Edson Silva, que conta que Evandro convidou Luiziane para a sua convenção, mas ela está com um sentimento de que será traída em Caucaia e conversa com o capitão Wagner, que é um dos postulantes aqui à Prefeitura de Fortaleza. O presidente da Assembleia Legislativa e também concorrente aí à Prefeitura de Fortaleza, Evandro Leitão, ligou na sexta-feira para Luiziane Lins. Ela atendeu e ele foi direto, convidando-o para participar da convenção que homologaria o seu nome como candidato à Prefeitura de Fortaleza pelo PT na manhã de sábado, dia 3, com a presença do presidente Lula. Ela agradeceu, mas afirmou que não iria. Não havia clima para a continuidade da conversa, mas ela ainda teve tempo de deixar implícito que reagirá contra qualquer movimento de traição de petistas contra a candidatura do seu amigo Valdemir Catânio à Prefeitura de Caucaia. Essa traição, que está em curso há algum tempo, já foi comentada aqui na TV da Transparência pelo jornalista Edson Silva no dia 25 de junho passado. Luiziane, logo cedo na manhã de sábado, conversou com o capitão Wagner, que é candidato também à Prefeitura de Fortaleza pelo União Brasil. A conversa foi direta, sem testemunhas, ouvindo o que um e o outro diziam. Os dois, ao que parece, ainda não tinham conversado, embora interlocutores já houvessem dialogado com ele. Os petistas ligados a Luiziane estão com Wagner. Não irão às ruas com a bandeira de Wagner no primeiro turno, mas querem ajudá-lo a chegar ao segundo turno da disputa para que eles coloquem o corpo e a emoção em defesa da eleição do capitão. E se o adversário de Wagner for Evandro, é aí que eles vão trabalhar bastante. Luiziane, no entendimento das lideranças do PT cearense, se aquietaria com a candidatura de Valdemir Catânio, que é uma pessoa do seu bem-querer à Prefeitura de Caucaia, que é o segundo maior colégio eleitoral aqui do Ceará. O governador Eumano de Freitas e os demais líderes petistas se comprometeram em ajudar a eleger Catânio, e se ele sair vitorioso, Luiziane ganharia grande espaço para ampliação de sua liderança. Luiziane, com certo ceticismo, guardou um momento de reclusão e silêncio, e agora, enfim, que enxergou o conluio de Camilo com Eunício Oliveira e também o deputado José Guimarães, ensarrilhou suas armas. Domingos Filho, o atual presidente estadual do PSD, um candidato forte, ele lançou aí um candidato forte à Prefeitura de Caucaia, Naomi Amorim, por sinal, ex-prefeito do município, e foi a liderança buscada por Camilo para ameaçar a eleição de Catânio e assim derrotar Luiziane. Como Eunício Oliveira, presidente estadual do MDB, é liderado por Camilo, mesmo depois de ter buscado o apoio deste para se eleger senador e não ter conseguido êxito, de pronto colocou o seu partido para ajudar na traição. São esses aqui os destaques que a gente tem no blog e sobre essas informações aí das convenções deste final de semana. Neste espaço, ainda no mês de junho, já estamos com praticamente um mês e meio que nós comentamos essa situação. A possibilidade de traição pelo PT à campanha de Valdemir Catânio. Vamos relembrar. Luiziane Lins não apareceu e nenhum instante foi vista ao lado do presidente Lula quando ele visitou o Ceará na semana passada. Luiziane, repito, quer distância do ex-governador Camilo Santana e do deputado federal José Guimarães. Ela vai estar, pelo menos no curso das eleições deste ano, do lado oposto ao que os dois tiverem, ou a que um ou outro estiver, ou tiver. Principalmente
agora que está no ar um esquema de traição à candidatura do seu primeiro amigo, o Valdemir Catânio, à Prefeitura de Caucaia. Está sendo urdida a candidatura em Caucaia do ex-prefeito Washington Góes, filiado ao MDB. Em se concretizando esta candidatura, a traição a Catânio está confirmada. Bom, o Góes, o ex-prefeito de Caucaia, não quis ser candidato. Ele ainda tem algumas dificuldades de problemas ocorridos na sua administração. Mas aí o ministro da Educação, Camilo Santana, que tem no Eunício Oliveira um seu liderado, desde quando ele apoiou a eleição do Camilo para o Senado, mas o Camilo não, o Eunício não foi eleito, mas continua sendo liderado do ministro Camilo Santana. Fizeram um acordo e foram apoiar o Naumi Amorim, que é um candidato com chance, também ex-prefeito, candidato com chance de ser eleito. Ontem à noite, depois da convenção do PT em Caucaia, eu mandei uma mensagem para uma das minhas fontes, perguntando sobre algo de novo depois da convenção. E ele, mais tarde, isso já tarde da noite, o jornalista tem que trabalhar também tarde da noite. E ele, então, me respondeu: Amanda. São as atualizações que essa fonte aí trouxe para a gente, é que Luiziane e Evandro não conversam em Caucaia. Os palacianos, as pessoas aí do governo, estiveram na convenção em Caucaia ontem, porque desde a última sexta-feira, a noite da última sexta-feira, eles tentam a todo modo chantagear a deputada Luiziane, usando o Catânio como uma moeda de troca. A fonte ainda fala que ainda assim, colocando a responsabilidade de Fortaleza e Caucaia no colo dela. Não houve e não há nenhum acordo de composição de palanque. Luiziane em Caucaia estava confirmando o que eles não estavam. E também outro fato importante é que Catânio já perdeu 3 apoios importantes lá em Caucaia, de lideranças que ainda não foi costurado uma volta, e isso causado por conta de alguns acordos rebobinados entre Camilo e Elmano. Bom, isso aí foi a resposta dessa minha fonte, que é uma pessoa ligada à Luiziane, ligada ao PT da Luiziane. Na matéria do blog que está publicada aí, que a Amanda acabou de ler, tratando do convite que o Evandro fez à Luiziane, o Evandro ligou sexta-feira à noite para a Luiziane, convidando-a para ela ir participar da convenção. Estou repetindo o que a Amanda já leu, que nós escrevemos no blog. Ela disse que não iria, mas não foi grosseira de maneira nenhuma. Disse que não iria e deixou implícito para o Evandro que ela não estava gostando do que estava sabendo lá em Caucaia. Bom, não tinha espaço para incumpridar a conversa no telefone, até porque ela não quer conversa com o Evandro, embora não tenha com ele o mesmo nível de animosidade que tem com o senador Camilo, ministro Camilo Santana, e com o deputado José Guimarães. Mas ela fez chegar ao governador Elmano que não aceitaria traição à campanha de Catânio, como ele, Elmano, sofreu em 2020, que foi candidato do PT
à Prefeitura de Caucaia e ficou no 4º lugar, com o Camilo Santana sendo governador do estado do Ceará e apoiando um outro candidato adversário de Elmano. Luiziane disse que não aceitará e vai colocar o bloco na rua se isso realmente acontecer. Ela sabe que a aliança do MDB com o PSD foi exatamente o arranjo para sacrificarem a candidatura do Catânio. Até porque nem o senador Camilo, ministro Camilo, e nem o Eunício Oliveira se dão bem com o presidente estadual do PSD, Domingos Filho. Domingos já foi do MDB quando era PMDB. E não se deu bem com o Eunício, porque o Domingos sabe fazer política, corre atrás de voto, e isso incomodou, de certa forma, o Eunício. E o Camilo não gosta do Domingos, desde quando Domingos resolveu enfrentá-lo. Nós já contamos essa história no blog do Edson Silva e aqui na TV da Transparência, quando Domingos resolveu enfrentá-lo numa disputa pela presidência da Assembleia, onde eram candidatos o Zezinho Albuquerque, candidato do Cid Gomes, consequentemente apoiado pelo governador Camilo, e o deputado Sérgio Aguiar se lançou candidato contra Zezinho Albuquerque. Sérgio Aguiar, parente próximo de Domingos Aguiar Filho, teve o apoio deste. Domingos era, no momento, presidente do Tribunal de Contas dos Municípios. E o que fez Camilo? Organizou apoios para a aprovação de uma emenda à Constituição, extinguindo o Tribunal de Contas dos Municípios, que era presidido pelo Domingos, certo de que, tirando das mãos dele o Tribunal de Contas, ele ficaria fragilizado. Domingos enfrentou e houve descompostura. O governador foi bem atacado, tanto pelo Domingos, que não é do feitio de Domingos, quanto pelo filho, Domingos Neto, e quanto outros aliados de Domingos. Então, ora, se Domingos não era amigo, não é amigo de Camilo e nem é amigo de Eunício, como os dois iriam fazer uma aliança para ajudar a eleger o candidato de Domingos lá em Caucaia? Só um objetivo: derrotar Catânio, que na verdade eles não tinham intenção de derrotar o Catânio. A intenção é de derrotar Luiziane, porque a derrota do Catânio é mais derrota para Luiziane Lins. Consequentemente, a vitória de Catânio faz com que Luiziane Lins ascenda mais um degrau no quadro de lideranças do PT cearense. Além do mais, o Catânio, o Valdemir Catânio, foi o primeiro suplente do senador Eunício Oliveira, quando Eunício foi senador da República por 8 anos. Eunício não deu a ele a chance de assumir um dia sequer o mandato de senador. Até porque, ainda na campanha, ou mais precisamente no dia da eleição, o Eunício constatou que o Catânio, seu candidato a primeira suplente, estava pedindo votos lá no Náutico Atlético Cearense, onde há uma concentração grande de urnas, consequentemente, muitos eleitores. Catânio, mesmo candidato a primeiro suplente de Eunício, pedia votos para o outro candidato ao Senado,
que é o petista José Pimentel. Eles foram aos tapas. Não demorou muito, porque muita gente presente e todo mundo aparta essas coisas. Mas teve esse episódio. Né? Luiziane entendeu que o governador Eumano de Freitas estava sabendo desse conluio do Camilo com o Eunício para derrotá-la. E fez chegar aos ouvidos do governador que o silêncio dela poderia ser estancado agora. Ela poderia já ir para as ruas ajudar a derrotar o candidato do PT em Fortaleza. E aí, de sexta para sábado, foi um corre-corre na área do PT e o pessoal resolveu ir à convenção do Catânio. Estavam todos lá. O governador Eumano, o senador Camilo, o deputado José Guimarães e outros que querem ver pelas costas a Luiziane. Ela, no sábado pela manhã, ela conversou com o capitão Wagner. Já havia interlocução entre eles, mas eles ainda não haviam conversado pessoalmente, vírgula, porque a conversa foi ao telefone. Eles não conversaram pessoalmente, mas conversaram antes do início da convenção do capitão Wagner. E tinha gente próximo a Luiziane lá na convenção do capitão Wagner, sábado de manhã. Está certo o pessoal da Luiziane em votar no capitão Wagner. No primeiro turno, sem alarde. No segundo turno, de peito aberto. Esse é um quadro que muito pouca gente sabe e que aconteceu nas últimas horas e, sem dúvida, terá consequências. Com esta análise, nós estamos encerrando a nossa participação neste primeiro bloco de notícias da manhã desta segunda-feira, convidando-os a continuarem conosco aqui na TV da Transparência, porque já teremos novas informações. Obrigado.